Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo Vinci Office, o fundo de investimento imobiliário Vino 11, fundo de lajes corporativas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fique conosco para você saber como é que aí a gestão está fazendo, né, em relação ao Vino 11, fundo que a gente acompanha aqui todos os meses aqui no canal, tá bom? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agri, FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos lá então para o relatório gerencial, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Na descrição também vai ter aí o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, tá bom? Deixe lá seus comentários, converse com outros investidores em curta distância aí e compartilhe seus conhecimentos também conosco. Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre, então, o Vino 11. Para quem não conhece, é um fundo de lajes corporativas, tá bom? Administrado pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust. Código de negociação dele na B3, ó, Vino 11, VINO 11. Classificação e o foco de atuação classificado pela Ambima, lajes corporativas, valor de mercado encerrado no último dia 8 de outubro, R$ 50,20, e o valor patrimonial também ali com base no dia 31 de outubro, né, R$ 54,14. Fundo que tem aí mais de 16 milhões e meio de cotas emitidas e o número de cotistas está em 126 mil, tá? Então, se você é um deles, se inscreva aí que todos os meses nós acompanhamos a gestão através do relatório gerencial do Vino 11, tá? Então, se você quer acompanhar com a gente, se inscreva aí também. Aqui também a taxa de administração, que tá, atualmente está em torno de 1,10%, né, que é com base no valor de mercado do fundo, então está aproximadamente aí esse valor, e tem também uma taxa de performance de 20%, do que exceder aí o IPCA mais um spread de 6%. Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui na leitura. Destaques do mês de outubro: o dividend yield anualizado do fundo está atualmente em 8,1%. Rentabilidade bruta do fundo desde o início do segundo semestre. O fundo está aí com uma rentabilidade de 15,8%, né? Um dos fundos de tijolo, né? Que também teve uma evolução no preço. O fundo chegou a estar cotado aí próximo aos R$ 40 ali em julho, né? Em agosto teve aí um rally para cima, né? No caso aí dos preços subiram bastante dos fundos de tijolo. Então, o Vino 11 foi um deles, né? Que subiu aí também no mercado, e no segundo semestre então apresenta uma rentabilidade de 15,8%. Exposição da receita por contrato atípico está em 6%, é a maior exposição do fundo em contrato típico, representa mais de 6% da receita total. Então, a exposição da receita por contrato típico que o fundo tem hoje. Vamos seguindo então aqui. Comentários do gestor, e faz aqui comentários em relação ao cenário macroeconômico, né? Então, definido aí, né, o governo, o próximo governo, né? Então, aí várias modificações a gente vai ter com relação, né, no executivo, né? Então, algo que tem aí causado muita incerteza no mercado. Então, a gente tem tido aí vários ralis nessa semana aí, primeira semana e segunda semana de novembro. Quem está acompanhando o mercado sabe o que eu estou falando. Muitas ações em queda, algumas principalmente no setor de consumo, né? Muitas caíram, bancos estatais estão em queda, e também a gente tem observado também uma tendência de queda agora nesse mês de novembro dos fundos de tijolo, né? O tijolo também está aí com uma leve queda já nessa segunda semana de novembro. Na verdade, tem uns que estão com uma queda bem, bem drástica. E curiosamente, depois do anúncio do IPCA positivo em 0,59% a inflação de outubro, curiosamente os fundos de tijolo também, os fundos de crédito também têm caído, né? Eu digo curiosamente porque a tendência agora, né, a partir de novembro e janeiro, o rendimento desses fundos de crédito melhorarem, né? E a gente tem observado que alguns estão caindo mais ainda, inclusive mais do que no cenário lá do anúncio da primeira deflação. Então, a gente também segue aí também acompanhando a inflação no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos também, que também afeta bastante, e a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, que segue aí, né, indo para
10 meses de guerra, né? Bom, atualizações gerais, desde o início do segundo semestre, o Vino vem apresentando uma recuperação no valor de sua cota de mercado, né? Então, como eu falei, em julho os fundos tiveram uma queda muito grande também, né? E depois do anúncio da primeira deflação lá do mês de julho, que foi em agosto, os fundos de tijolo subiram muito, uns subiram realmente bastante, que agora estão caindo nesse início de novembro, né? E o que a gente observa é que o Vino está com uma rentabilidade então de 15,8% nesse segundo semestre. Aqui tem outras informações aqui, né? Em outubro o fundo fala sobre o processo revisional iniciado pela CIA, locatária do imóvel monousuário na sede da empresa Alphaville. Então o aluguel ele representa quase 5% da receita do Vino, né? Então, em um primeiro momento ele fala que foi concedido à CIA o direito de uma redução temporária de 20% do valor do aluguel, então vai ter um impacto aí significativo. Deve ser em torno de 1% da receita do fundo. É o que ele fala, na verdade é o que ele fala aqui, né? Uma redução de apenas 1% da receita, o que pode causar, inclusive, aí, uma queda nos rendimentos, né? Uma queda nos resultados, pelo menos. O fundo está com um acúmulo aí de resultados não distribuídos ainda, basicamente ali em um resultado, né, do fundo. Então, esse 1% não vai ter um impacto imediato, mas né, o fundo vai acabar utilizando então nesses próximos meses para complementar esse resultado, os resultados não distribuídos. Bom, aqui está a exposição do fundo, né? Na verdade, ele fala que mantendo aí a previsão de distribuição entre 32 e 36 centavos. A CIA que está aqui, que representa então 5% da receita do fundo. Hoje a Globo, o contrato da Globo representa a maior parte, né? Então o fundo tem um risco bem elevado com relação a essa exposição, mas é um contrato atípico, né? Que dá uma proteção em relação ao recebimento financeiro desses aluguéis. Bom, ele fala aqui sobre a performance do fundo também. Então aqui basicamente é a DRE gerencial, né? O fundo teve um resultado aí, uma receita, né, de imóveis de 9,3 milhões de reais. O resultado financeiro do fundo foi negativo em 3 milhões de reais. Então o fundo tem muito mais despesas financeiras aí, né, no seu resultado, né, que diminui o seu resultado, fruto das alavancagens que o fundo fez então atualmente. Bom, a gente tem aqui a taxa de administração também de quase 800 mil reais, né? Receitas e despesas também, resultados não operacionais foi negativo também em 182 mil. E o resultado total do fundo então foi de 5,2 milhões, distribuiu um pouquinho a mais, 5,6, então utilizou 2 centavos do resultado não distribuído, né? O resultado foi de 32 centavos e o fundo distribuiu então, mantendo a linearidade da distribuição, 34 centavos por cota. Atualmente, então, o resultado não distribuído está em 37 centavos, que dá um pouco mais do que o resultado que o fundo tem oferido atualmente, né? Ele tem aí um resultado agora não distribuído final, no final de outubro, de 37 centavos. Aqui dentro do histórico de distribuição, a gente verifica que o fundo tem distribuído ali 34 centavos desde fevereiro, então desde o início aí, praticamente do ano, né? Fundo distribuindo 34 centavos, apesar do que a gente verifica aqui, né, uma variação dentro dos seus resultados aqui, né, dentro do resultado não distribuído, né? Então esse resultado aqui de cima atualmente, que é 37 centavos, está aqui, né? E é o que a gente verifica que o fundo tem mantido a linearidade então, na distribuição dos seus proventos. Estimativa de rendimentos manteve-se aí, né, entre 32 e 36 centavos, a expectativa aí do fundo até dezembro. Dentro da rentabilidade, o fundo teve uma rentabilidade bruta no mês de outubro de 1,8%, como ele falou, o fundo, então, como a gente está verificando agora que o fundo teve uma variação positiva do valor da cota, né, mas então o rendimento distribuído foi de 0,7% com base no valor de mercado. O IFIX praticamente foi nulo, né, no mês de outubro, e Bovespa subiu 5,5%, e dentro da rentabilidade líquida do fundo, né, tirando a questão dos impostos, deu 1,6% de rentabilidade positiva no mês de novembro. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão da liquidez, né? Então o fundo
que hoje tem mais de 126 mil cotistas na sua base, um valor de mercado de 831 milhões, por isso aquela questão lá das taxas atualmente, né, está ali no meio, né, está em 1,1%, de taxa de administração e gestão, e o volume médio diário de negociação foi quase 2 milhões de reais, e o giro de cotas foi de 4% nesse mês de outubro, né? Então, inclusive, como a gente verifica aqui, né, a liquidez média diária subiu, né, mantendo aí o mesmo patamar lá de fevereiro, né, de março até setembro, o fundo estava com uma liquidez média diária no mercado abaixo de 2 milhões de reais e subiu aí então para 2 milhões de reais, e atualmente tem 126 mil cotistas na sua base de investidores, né? Então aqui ele fala também sobre o patrimônio líquido, né? O balanço do fundo aqui, né? Os ativos, as obrigações e o patrimônio líquido, atualmente que está em 896 milhões, R$ 54,10 por cota. O fundo atualmente tem 1,3 bilhões de reais em imóveis, aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, 35 milhões. O fundo tem obrigações aí de 490 milhões de reais e um saldo aí de a pagar ou a receber positivo de 18,4 milhões de reais. Então hoje o fundo tem essa alavancagem aqui que está detalhada aqui na parte de baixo, né? Então, obrigações referentes a aquisições de imóveis, 490 milhões, 24 milhões representa o vencimento no curto prazo, como a gente verifica aqui, até 12 meses, né? E o restante tudo aí no longo prazo, né? Segue reduzindo, claro, né? Fundo, tendência aí que se pague também menos despesas financeiras nesse período, né? Por conta das deflações, mas o fundo está bastante alavancado, principalmente depois da aquisição do imóvel da sede da Globo em São Paulo, né? 356 milhões de saldo devedor e representa 73% de todas as obrigações a prazo que o fundo detém hoje. Dentro dos indicadores operacionais, a gente verifica em relação ao aluguel médio dos contratos típicos, tá? Não leve em consideração os contratos atípicos. Então, comparando com o mercado em relação aos contratos típicos, aqui a gente verifica que o fundo está com uma média de aluguel menor que a média de mercado, que inclusive subiu bastante. A gente verifica aqui de setembro para outubro, né? Subiu bastante aqui a média de mercado do aluguel médio do mês de outubro, né? Aluguel médio dos contratos típicos. Dentro da ocupação média, o fundo está com quase 100% de ocupação, né? 98,9%, e o mercado na média está em 78,5%, vindo então muito melhor nesse aspecto. Em relação à inadimplência, nunca vi inadimplência no vindo, né? Então segue aí 0% de inadimplência. Portfólio do fundo é composto por 10 imóveis, né? Então está detalhado aqui os imóveis. Tem uma boa diversificação, né, em imóveis, são 86 mil metros quadrados. Tem também uma boa diversificação em locatários, né? E na maioria aqui a gente verifica que esses tracejados são os contratos atípicos, que são hoje aí o principal, né? Os principais são mais de 60% da receita atual do fundo. 67%, né? 67% dos seus contratos são contratos atípicos, maioria aí em relação ao contrato da Globo, mas também tem os contratos da própria Vinci Partners, da Vitacom e da Austral. Em relação às cidades, o fundo detém aí 70% dos seus imóveis localizados na cidade de São Paulo, 30% na cidade do Rio de Janeiro, que são 2 imóveis apenas, né? O prazo médio de vencimento dos contratos está em 8,5 anos. Os vencimentos acontecem praticamente todos a partir de 2025, a sua maioria somente a partir de 2026, né? Quase 3/4 dos seus contratos. E mais para baixo a gente verifica que os meses de renovação, dezembro vai ter um impacto muito grande, né? Com relação à renovação do contrato atípico, reajuste, né? Do contrato da Globo, e em sua maioria esses contratos são reajustados pelo IPCA 87%. Bom, mais para baixo a gente verifica as localizações. Então, como eu falei, são 2 imóveis no Rio de Janeiro, ambos na Zona Sul, né? Esses 2 imóveis aqui, e o restante em São Paulo, né? Os outros 8 imóveis localizados em São Paulo. O último adquirido foi exatamente a sede
da Globo, né, próximo ali da Ponte Estaiada, que a gente vê, inclusive, né, alguns jornais sendo apresentados dessas janelas aqui, que dá de frente, né, principalmente o SPTV, né, com o Bom Dia São Paulo, né, ser apresentado aqui dessa tela virado para essa Ponte Estaiada. Bom, é isso aí então. Relatório gerencial do Vino 11, Fundo de Lajes Corporativas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do Vino 11, um dos 126 mil cotistas, eu não sou cotista do Vino 11, já fui há um tempo atrás, né? Saí antes dessa queda, saí a 58, 59 reais aí por cota ainda, antes dessa queda, né? E não entrei mais no fundo, né? Esperando uma oportunidade um pouco melhor aí, né? O fundo ainda está com provento muito estagnado, né? Não tem aí expectativa de crescimento. Então eu sigo ali esperando uma melhor oportunidade de preço para poder entrar no fundo. Eu acho um fundo que tem bons imóveis, né? Tem aí uma proteção legalzinha em relação aos contratos atípicos e tem uma boa diversificação em locatários e também em imóveis e grandes inquilinos ali, como a gente verifica, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, então compartilhe com a gente e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não deixe lá de visitar nossa área de membros e veja as vantagens que a gente oferece para você ser membro do canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.